Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila Shimada e a gente está na série Comentários de Livros e hoje eu vou comentar sobre esse livro aqui, ó. Mudando os padrões dos relacionamentos íntimos, tá vendo? Viram a capa? Manual da Mulher para Controlar a Raiva e Viver Melhor. Essa psicóloga, a doutora Harriet Lerner, ela é americana. Então, ela tem uma forma de escrever parecida com os americanos, sabe? Os americanos, eles são assim, eles colocam uma ideia em poucas linhas e aí logo depois eles dão um monte de exemplo pra falar assim, olha, tá vendo? É aqui que acontece esse tipo de coisa que eu tô falando. Então é um livro muito simples de ler. Esse livro aqui ele tem 200 páginas, mas ele não é um livro que você pode ler uma vez e já era, entendeu? Tipo, uma vez e acabou. Tem muito conteúdo. Só que assim, é um livro muito bacana, porque o que ele fala, basicamente? Ela fala assim, olha, a raiva, ela é um sinal que a tua emoção tá mostrando de que seus direitos estão sendo violados, ou você tá sendo desrespeitada, ou tem alguma coisa errada que você precisa ver, ou tem algum padrão seu que não é funcional que você precisa rever. Então é um livro extremamente bacana para quem tem problema com raiva. E nesse caso aqui, esse livro é voltado para as mulheres, só que não tem problema nenhum de um homem ler. Lógico que ela vai fazer algumas menções aqui sobre relacionamentos das mulheres com a mãe, com o marido, etc. Mas assim, são exemplos que podem ser utilizados hoje tranquilamente. Porque o que acontece? Qual que é o contexto desse livro? Ela escreveu esse livro aqui em 1985, né? E em 85 a gente tinha uma realidade bem mais patriarcal, né? Uma realidade mais machista. Naquela época não era tão comum divórcio. Então, assim, esse livro ele traz um pouco, ele remonta um pouco daquela mentalidade da época, mas os fundamentos, os princípios de análise psicológica interna, eles podem ser usados hoje com tranquilidade, porque no final do livro ela dá uma receitinha, tipo, uma receitinha de bolo assim, para isso faça isso, para isso faça aquilo, para aquilo faça aquilo, mas não dessa forma assim, ó, uma atitude tal leva a tal, outra tal leva a tal, sempre convidando a um mergulho interno, a uma reflexão interna do que poderia estar causando a sua raiva. Então, assim, basicamente, o que eu acho muito legal que ela fala nesse livro é o seguinte, existem dois tipos de pessoas, né? No caso, ela fala mulheres. A boazinha e a irritadiça. E a irritadiça, ela fala que leva muito preconceito em cima dela, porque a mulher não é dado o direito de ter raiva. Um homem, ele pode ter raiva, ok, tranquilo, ele não vai ser taxado por aquilo, mas uma mulher que demonstra muito a raiva dela, ela é super taxada, ela é criticada, enfim. Ela faz essa contextualização que eu acredito não ser tão atual hoje, né? Eu acredito que hoje tanto homens quanto mulheres tem que controlar a sua raiva para viver melhor com a sociedade, só que a gente tem que considerar o momento que o livro foi escrito, tá ok? E aí uma coisa interessante que ela fala é o seguinte, não adianta você pegar e falar assim, vou resolver a minha raiva falando, ficando quieta ou fazendo um distanciamento emocional. Isso não resolve o problema. A raiva vai ser resolvida quando você fizer um mergulho interno dentro de você e verificar quais são as atitudes que você pode mudar. E aí ela fala do ciclo das atitudes. Então, por exemplo, você tem que tomar uma atitude interna, mudar sua postura. Isso requer uma postura constante de mudança de hábitos e aquela dinâmica do relacionamento, ela vai pedir para que você volte para o status quo ante. Então, assim, nossa, status quo ante é tipo muito advogada, né? Mas, enfim, ela dá um exemplo. Ela dá vários exemplos, mas ela dá um exemplo, por exemplo, de uma mulher que estava casada e o marido não deixou ela ir na palestra dela contra a raiva porque falou que não valia a pena, etc, etc. E aí ela brigou muito com o marido, ela xingou o marido, mas acabou não indo. Essa psicóloga, ela analisa essa situação como um ciclo. Ela fala, toda vez é esse ciclo. A mulher vai,
pede alguma coisa pro cara, aí ele não concorda porque ele não liga pros sentimentos dela, porque ela construiu uma dinâmica que sustentasse isso, e aí depois ela fica brava, briga com ele, mas acaba fazendo o que ele quer. E esse ciclo, ele não para de se mover. Então o que ela fala? Esse ciclo é o ciclo da mulher que reclama. Então ela vê alguma coisa que ela não gosta, ela reclama, mas ela não faz nada pra mudar. E aí ela fala, como que você teria que mudar nessa dinâmica de relacionamento? Fazendo aquilo que você tem vontade. Só que a gente não faz porque tem medo que o relacionamento acabe, porque quer preservar aquele padrão antigo do relacionamento. Então a gente continua mantendo o mesmo padrão e aquilo só vai alimentando a raiva e fazendo mal. Outra coisa que ela dá exemplo é a relação de pai e filho, de mãe e filha. Quando não existe uma separação emocional da sua mãe e do seu pai, você acaba trazendo isso para um relacionamento importante para você no futuro. Então, mostrava que a relação que a mulher não tinha boa com a mãe, porque ela não teve aquela separação emocional. Fisicamente ela estava separada, geograficamente ela estava muito distante, e financeiramente ela não dependia mais da mãe, mas emocionalmente ela não tinha feito o desligamento. O que acontecia? Aquela raiva que ela tinha da mãe passava pro marido dela, que não tinha nada a ver, que nem conseguia identificar porque que a mulher tinha tanta raiva dele. Então era resolvendo as questões com a mãe que ela ia conseguir resolver a raiva que ela tinha com o marido e que provavelmente ia passar pra filha, porque no caso, nesse exemplo, ela estava grávida. Outra coisa bastante bacana que ela fala dos relacionamentos é do ciclo da culpa, né? Que a mulher, ela se sente culpada por não estar fazendo tudo que ela deveria estar fazendo naquele modelo de super proteção e cuidadora, né? Então ela fala assim, se você não tem a natureza de ser cuidadora, não seja uma cuidadora. Porque não é todo mundo que consegue passar a vida satisfeita cuidando de outra pessoa. E é uma coisa que a sociedade exige pra gente. Outra coisa bacana que ela fala no livro e que é muito interessante a gente perceber é que o seguinte, a gente começa os relacionamentos e tem medo de que se mudar aquele padrão, o relacionamento vai acabar e a gente ainda vai estar sendo taxada de chata, de reclamona, de insuportável, de irritada e acabar ficando sozinha. Esse é o medo que a sociedade impõe e esse medo leva as mulheres a sofrerem muitas violências psicológicas que elas mesmas se impõem. Então, quando você for mudar um padrão de relacionamento, que você mude por dentro. A proposta que ela traz é muda a postura interna para que você consiga, através das suas atitudes, criar uma nova realidade. E essas atitudes, elas não envolvem um distanciamento tipo, vou te ignorar, vou terminar o relacionamento. Não. A atitude que ela propõe é reforma íntima. É olhar para você e falar assim, eu preciso me reestruturar com relação a XYZ atitudes comigo mesma. E aí os relacionamentos, por óbvio, vão mudar também. Mas correr esse risco é necessário para que você pare de ter tanta raiva. E por fim, uma coisa que eu acho muito legal que ela fala é o superfuncionamento e o hiperfuncionamento. Então, assim, geralmente é quando tem um casamento, um relacionamento afetivo, que a mulher está super funcionando e o homem está hiperfuncionando na parte emocional. E o que seria superfuncionar e hiperfuncionar? Quando a mulher super funciona num relacionamento, ela cuida de todas as questões emocionais do relacionamento. Então ela não deixa o homem trabalhar as próprias emoções dele. Então quando o cara chega no serviço do serviço bravo, do trabalho bravo, ela fica brava por ele, ela xinga as pessoas do trabalho por ele, e aí ele fica com aquela cara de calmo, de racional, enquanto ela tá fazendo o papel de sentir por ele. E aí o homem vai atrofiando a habilidade dele de mexer com os próprios sentimentos, porque a mulher tá fazendo isso por ele. E aí o que acontece nesse sistema de super e hiper funcionamento? O homem fica distante e irracional e a mulher geralmente fica histérica e perseguidora. Então, para quebrar esse padrão, ela sugere o seguinte: mulher, deixa o seu homem trabalhar com as emoções dele. Se ele está nervoso porque alguma coisa aconteceu no trabalho, fique tranquila, fique na sua, aquilo não tem
tem a ver com você. Deixa ele ver que tá fazendo mal pra ele. E não impõe pra ele como ele devia se sentir. Não fica brava por ele. Não reclama por ele. Não tenta fazer nada por ele. Deixa ele fazer as coisas por ele, pra você permitir que ele comece a funcionar emocionalmente. E aí o ciclo de perseguição, raiva e super emoção versus, né, feminino geralmente, versus o distanciamento e racionalidade masculinos, quebrem para que eles possam se equilibrar. Então, assim, não é um livro para você ler uma vez só, tá? É muito bacana, eu super sugiro, mas como livro de cabeceira. Não empresta, tenha sempre perto de você, porque ele é um livro que você pode pegar, tipo, qualquer parte e dar uma olhada e falar assim, nossa, é isso mesmo. Por exemplo, a raiva é um bom guia. A raiva é um bom guia, ela fala assim, que é pra te mostrar que tem alguma coisa funcionando errado no relacionamento. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Só pra falar de novo, o nome dela é doutora Harriet Lerner. Não sei se vocês conseguem ver daqui. Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Espero que tenha ajudado. E namastê.